em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Quero dar o meu abraço carinhoso aí a todos os pais. Um abraço carinhoso a todos aqueles que não têm mais o papai para abraçar e podem ficar com saudade ou estão distantes por algum motivo. O Espírito Santo te abraça e te conforta aí onde você está. E o parabéns a todos os papais. Principalmente que aquele papai do céu fique feliz com nós como filhos e ele realmente se agrade daquilo que nós temos feito, que temos vivido como igreja. Hoje eu venho com uma missão que é sempre bom pregar a palavra de Deus, mas eu vou falar de um tema bem sensível, queridos. Eu pedi a oportunidade para o pastor Rubens, para o meu irmão Marquinhos. Primeira vez que eu pedi para pregar, viu, pastor? Eu acho que o pregador não tem que ficar se oferecendo, mas dessa vez eu pedi, certo? Eu estou falando de um livro que eu estou lançando, cujo título é Narcisismo Religioso. O subtítulo é O Abuso Dentro das Igrejas Evangélicas. E fico muito à vontade para falar disso aqui, porque eu conheço seu pastor e sei que vocês não são alvo de abuso aqui. O subtítulo ainda vai dizer: eles manipulam você, param na porta, não entram, não deixam entrar. Inclusive esse exemplar aqui é o do pastor Rubens, que fez o prefácio do livro. Por favor. Obrigado, senhor. Queridos, eu vou ler um breve texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim o texto: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Este aqui é um texto do apóstolo Paulo a Timóteo, epístola pastoral, e ele está falando profeticamente de como serão os homens do tempo do fim. Se você analisar os textos bíblicos sobre o tempo do fim, você tem a sensação de que estes tempos são os tempos que nós estamos vivendo. A descrição dos homens do nosso tempo é exata, bate com tudo que está escrito aqui. Se você ler os manuais de psiquiatria e de psicologia sobre o diagnóstico de narcisistas e cruzar com este texto, você vê que a descrição é exata, apenas mudando os termos bíblicos por termos técnicos. O narcisismo, primeiramente, é uma expressão que vem do mito de Narciso, aquele que você sabe de tão belo ficava se contemplando num lago, olhando seu rosto e admirando-se de tal maneira que ele se enamorou por si mesmo. Ele estava sob uma maldição da chamada deusa Eco, que, não tendo sido alvo do seu amor, agora ele estava fadado a não amar ninguém, amando só a si mesmo. Eco também é uma representação, porque Eco só conseguiria falar aquilo que ecoasse em algum lugar. E Narciso não conseguia olhar para dentro, escutar a voz do seu interior, e esse eco que dizia para ele acordar da sua realidade, fazia com que ele ficasse surdo e preso, olhando eternamente apenas para si mesmo, sendo incapaz de enxergar o outro e de amar, e por consequência disso ser amado. O
O narcisismo, então, modernamente é definido como uma pessoa que criou para si uma falsa imagem, um falso selfie, como se diz tecnicamente. Então ele está escondido atrás de uma imagem que ele criou. Ele detesta aquilo que ele é, então ele cria um padrão para mostrar para as pessoas. Um verdadeiro Frankenstein, que ele pega pedaços de gente que ele admira aqui e ali, e ele cria uma imagem para apresentar para as pessoas. A Bíblia vai chamar essa imagem de sepulcro caiado. Por dentro, ossos e carne morta com vermes, mas por fora uma parede branqueada e pintada. Uma aparência de piedade, como diz o texto, mas negando a real eficácia de uma vida de fé. Então são pessoas que se apresentam de uma forma, mas interiormente eles são podres e imundos. A psiquiatria, não a teologia, a psiquiatria, diz que estes são seres diabólicos. Pessoas que não são realmente humanas, dizem os psiquiatras. São pessoas terríveis, e a sua descrição comportamental, incapacidade de amar e ter empatia, usam as pessoas como suprimento emocional, usam e descartam como se fossem coisas. O narcisista é um ser camaleônico, assim ele é chamado na Espanha e na Inglaterra, por exemplo, porque ele se adapta a sua imagem conforme a necessidade do ambiente, sempre escondendo quem ele realmente é. Ele é a imagem e semelhança de Satanás, porque Satanás, tendo caído, é um ser horroroso. E sendo horroroso, ele precisa ser bom em disfarces. Ele se disfarça de anjo de luz e ele cria um falso selfie para se apresentar, a fim de que você não veja quem ele realmente é por trás. E a Escritura vai além, dizendo que os ministros dele, repare que o texto diz que são ministros dele, se disfarçam de ministros de justiça. Alguns disfarces são bem feitos, outros mal feitos. Os mal feitos fazem parecer, por ridículo que são, que os bem elaborados são de Deus, mas continuam sendo disfarces. Alguns disfarces são bem feitos. Então o mundo é um grande cenário para enganar as pessoas, por meio do qual Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a verdade. Ora, e a igreja está aí pregando, e o que o inimigo faria então para impedir que a luz resplandecesse e as pessoas fossem salvas? Bom, ele faz o seguinte, ele patrocina o negócio. Ele banca, porque quem banca, manda. Nós temos uma linda versão da história da Reforma Protestante. A versão romântica chega no seminário de teologia. A versão real você tem que cavocar e vai achar documentado. Então você tem praticamente o seguinte: catolicismo mais maçonaria igual protestantismo. Essa é a fórmula, na versão não romântica. Então você vê muita gente boa, bem intencionada, misturado com muito interesse político, misturado com muito interesse ocultista, e lá no meio Deus vai fazendo com que a mensagem chegue. O apóstolo Paulo diz assim: tem gente que prega por contenda, por vanglória, por grana, por engano, por tudo. Mas de alguma forma a palavra está chegando, e aquele que ouvir sobre Cristo, estudar a Escritura, vai encontrar. Mas a hora que você encontrar, se você estiver num sistema corrupto, alguma coisa vai começar a te incomodar. O Brasil é um cenário de escândalos religiosos, nos últimos 2 anos especialmente. Envolvimentos com políticas, com seitas e todo tipo de pecado abominável na área sexual. Os líderes ungidos, intocáveis, que querem ser temidos e honrados, e o povo subserviente a eles, acreditando no mandamento interno das denominações abusivas, que diz: honrarás o teu pastor sobre todas as coisas. Mas ninguém fala isso abertamente. Mas parece que honrar o homem de Deus é sinônimo de honrar a Deus. Será que é assim? Vamos para a palavra então. Se o esquema é bancar os crentes, então saiba, existem líderes bancados por ocultismo. A maioria das denominações está envolvidas com ecumenismo religioso e com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Um dos braços dessa ONU é WEA, que é uma organização mundial evangélica, para ir diluindo o evangelho ao ponto do ecumenismo ficar facilitado, todo mundo ser tolerante. Tolerância é uma falsa religião.
Nós não somos intolerantes, mas nós pregamos verdades absolutas, porque o nosso Deus é absoluto. Então, líderes cujos nomes você conheceria se eu falasse, e denominações cujos nomes você conheceria se eu falasse, estão envolvidos com essa gente, e sendo bancados, e sutilezas vão acontecendo, igrejas, franquias, evangelho da prosperidade, a nova onda agora é o evangelho do coach. Você não tem que só ter sucesso financeiro, você precisa ser um sucesso. Sucesso vem de você estar aqui, frequência, entrega de grana por barganha e honra incondicional a líderes. Essa é a mensagem que é pregada. Agora deixa eu te contar o agravante disso. Você tem homens que não pregam o evangelho nesses lugares, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. As pessoas desses lugares acreditam que estão salvas porque congregam, porque dão o dízimo e porque um dia fizeram a oração do pecador arrependido. Mas a Bíblia vai dizer, se você não diz o evangelho do jeito que ele é anátema, maldito. Mas a palavra anátema também significa excomungado, fora da comunhão da igreja. Sabe o que a Bíblia dirá sobre isso? Doutrinas de homens também são chamadas de doutrinas de demônios. Onde há engano doutrinário, há manifestação demoníaca. Líderes que têm pacto fora ou que não têm, mas simplesmente negociam a verdade. Doutrinas de homens são doutrinas de demônios. E por que ele faria isso? Ele é satanista, será? Não é necessário que ele seja satanista. Basta que ele esteja no padrão de sucesso do mundo. Igreja cheia, dinheiro entrando, honra. A moeda mais corrente numa falsa igreja é a honra, entendida aí fora como validação e dentro como cultura da honra. A cultura da honra garante que a pirâmide embaixo vai sempre mandar recurso para quem está em cima e vai evitar as chamadas rebeliões. Rebelião para eles significa aquilo que alguém de baixo faz contra alguém de cima. O cara que está em cima, ele pode fazer o que quiser. E se você discordar, você é um rebelde. Então você será alvo de perseguição e depois eu descrevo a perseguição. Preste atenção então no cenário. Um falso profeta com doutrinas de demônios, isso inclui ação demoníaca. Jesus diz que eles são cegos, guiando cegos, e ambos cairão no abismo. Isso é um símbolo da perda da salvação. Você entende a gravidade disso? Você pode estar num ambiente onde você se sente bem, está iluminado, está climatizado, a cadeira é confortável, o telão tem coisa legal, você se emociona ao som de letras que tem o nome de Jesus no meio. As sensações são boas, porque as pessoas estão bem arrumadas, é inclusive elitista. E por causa das sensações, você aposta que o arrepio que você teve quando o guitarrista deu um lá com nona, era o Espírito Santo te pegando. Mas a Bíblia diz que não é com esse critério que você avalia um trabalho. Eles dizem, veja como Deus é conosco, olha quantas denominações, o prédio lotado. Mas a Bíblia diz que na porta larga muitos acertam e assim são tratados os falsos profetas. Também não é esse o critério. Eles fazem show de expulsar e invocar demônios. A Bíblia também diz, expulsamos demônios em teu nome, também não significa nada. Fizemos milagres, dons não são o critério, porque demônios também fazem isso. Então qual é o critério que eu sei? Para que, a despeito de eu estar me sentindo bem, eu saber que algo não está certo? Você sabe responder essa pergunta? O critério é a palavra de Deus, meu irmão. Quando Jesus era confrontado, ele sempre perguntava, o que está escrito? O que está escrito? Jesus é o verbo, então a palavra que vem e é rejeitado pelos seus, porque eles queriam que ele resolvesse a vida deles na terra. É isso que o evangelho falso faz. Sucesso é o seguinte, você já tem Jesus porque está aqui, e agora quanto mais grana entra, mais você dá, e quanto mais dá, entra. E te ensina a amar o mundo que Deus mandou não amar. Então pessoas carnais lotam igrejas e se emocionam cantando belas músicas para Jesus, mas não necessariamente ao Espírito Santo. Então deixa eu te explicar. Retomando, o diabo tem um falso self, ele se apresenta como anjo de luz para você não ver. O mundo tem um cenário de sucesso, onde o ímpio tem sucesso e você deseja aquilo, mas o que está por dentro você não vê. O falso profeta finge ser de Deus, ou ele mesmo está enganado, porque a Bíblia diz que os perversos irão de mal a pior enganando e sendo enganados.
E aí você não vê qual é o espírito que está por trás dele. Então qual é o papel do falso profeta? O falso profeta vai elogiar. A Bíblia diz que no fim dos tempos o engano seria por meio de lisonjas. A Bíblia diz que o anticristo enganará as pessoas com lisonjas, ou seja, promessas de vitória, de sucesso. Deus vai fazer não sei o quê, sempre dando a entender que é porque o cara está lá naquela noite, que Deus vai destravar, porque ele tem uma unção que te destrava, ele tem um poder nele, que se você honrar as coisas vão acontecer, uma verdadeira idolatria. Então ele vai elogiar você. Por exemplo, alguém que não nasceu de novo, chegou na igreja, Deus tem algo incrível com você. Você é o ponto fraco de Deus. Deus te ama muito. Jesus isso e Jesus vai fazer aquilo. E está fazendo promessas para alguém que não nasceu de novo. O Evangelho diz, antes de você nascer de novo, você é inimigo de Deus. Se você quer acreditar lá no fundo que você já era gente boa para Deus, que Deus tem um negócio com você mais do que os outros, você está equivocado. Antes de nascer de novo, você é inimigo de Deus. O Evangelho vem então para tirar essa capa, esse véu que o inimigo colocou para cegar o entendimento do incrédulo e mostrar quem você realmente é. Sabe o que acontece quando você pega um narcisista e diz que está enxergando quem ele realmente é? Ele reage com violência, com agressividade, com manipulação. Ele faz campanha difamatória contra você. Se o cenário for religioso, oração contrária, profecia de destruição, difamação interna, para você se sentir tão mal que você caia fora, antes que as pessoas ouçam o que você já enxergou. Agora imagina que no ambiente de seita, você está praticamente proibido de conviver com todo mundo. Então a família não presta porque é ímpia, alguns amigos você, em vez de ganhá-los, você manda embora, toda a sua vida está aqui. Você resolve um dia que vai ser um homem de oração e ler a Bíblia, amigo, vai dar problema. Um seminário teológico é uma porta de saída numa falsa igreja. Vai dar problema. Você começou a enxergar, aí você vai descobrir que numa igreja seita as pessoas estão insatisfeitas, conversando pelos cantos sobre o sistema financeiro da igreja, sobre quanto ganha o pastor, porque ele trata a igreja como se fosse a empresa dele. Ou melhor, como se fosse o reino, a monarquia, a dinastia absolutista dele, que os filhos vão herdar, é claro. Não raras vezes ele entra como um secto e a família real entra sob adorações e louvores e várias coisas. Primeiros lugares nos banquetes, nas reuniões, honra, honra e honra ao homem. Mas a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Mas também diz, a investigação da própria honra não é honra. Seja o outro que te louve por iniciativa dele, mas não doutrina interna de inerrância de líderes. Você está me entendendo? Se você já passou em denominações, talvez você já tenha visto essas coisas. O falso profeta, então, está lisonjeando o falso selfie de uma pessoa que não nasceu de novo. O Evangelho quer tirar esse falso selfie e expor na luz quem ele realmente é para produzir arrependimento. Então ele se arrepende e o que acontece? Ele crê, se converte, nasce de novo. Isso é sobrenatural. O coach está dizendo para o velho homem, você vai ser a melhor versão de si quando comprar meu curso e eu te ensinar como velho homem a ganhar mais dinheiro e se exibir no Instagram. O verdadeiro pregador quer a morte desse homem. A sua verdadeira e melhor versão é morto, crucificado, para que não mais viva você e Cristo viva em você. O Deus deste século então cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória do Senhor, que é a imagem perfeita de Cristo. O verdadeiro adorador, então, ele ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a imagem do Deus vivo. Quando Deus te disse para buscá-lo, Ele não fez um desenho para você olhar, Ele deu um livro para você ler. A imagem de Deus é o caráter que está descrito neste livro: amor, misericórdia, todos os atributos de Deus que a gente adora aqui no culto. A gente adora esse Deus bíblico. Quando o falso profeta torce o caráter de Deus bíblico, elevando a misericórdia e graça e tirando a justiça e o juízo, ele cria um ídolo. Consegue entender?
Quando você mexe nos atributos que estão na Escritura, a fim de atrair carnais, porque o carnal não fica onde a verdade é pregada, só quem ama Cristo fica. Mas a medida de sucesso do cara cai. Ele quer sucesso, ele alivia o discurso, aumenta as promessas, não fala contra pecado, as pessoas entram, mas não nascem de novo. Consegue me entender? Então o verdadeiro evangelho atrai essas pessoas que querem, elas nascem de novo e começam a construir agora a sua existência numa imagem perfeita. Se eu adulterar a palavra, eu crio um ídolo. Se você adora um cara que recebe oferta em troca de vitória, você pode chamar ele de Jesus o quanto você quiser, mas o nome dele é Mamon. E quando Jesus disse que não tem como servir os dois, ele sabia que as pessoas estavam tentando servir os dois. Eu quero a honra do mundo, eu quero a honra de um sistema corrompido, mas eu também quero ser de Jesus. Você está tentando ser dos dois. Sabe o que se espera de um falso profeta, pastor Rubens? Quando um falso profeta chama um homem de Deus com imagem diante do povo, reconhecida como pessoa de Deus, o que o falso profeta quer é pagar para usar a honra que ele tem diante dos crentes para honrá-lo. E para isso ele paga milhares de reais. Então alguém constrangido porque recebeu hotel, viagem de avião e uma oferta gorda para ter uma vida chique, ostentada no Instagram, que não parece o discípulo de Cristo, você acha que ele vai dizer o que está errado, irmão? Você acha que ele vai dizer? Você acha que ele, sabendo que o evangelho está torcido, ele vai falar alguma coisa? Alguém já tentou falar, e o que ele ouviu foi: e como você acha que eu vou pagar teus 30 mil que você cobrou para estar aqui? Você está me entendendo? Então existe um mundo que te dá um love bombing, é uma linguagem técnica da psiquiatria. Love bombing é aquele elogio que o homem sedutor dá para a mulher, por exemplo, ou a mulher para o homem, que faz ele se apaixonar, faz ele se enamorar, faz ele se derreter, faz ele acreditar: encontrei o amor da minha vida. O love bombing é uma fase onde a pessoa vê tudo que você ama e ele se transforma no que você quer, como o anjo de luz se transforma camaleonicamente. O sedutor se transforma no que a mulher quer, por exemplo, e aí ele conquista ela, ele vê todos os sonhos dela e faz parecer que estão na mão dele. Ele tem meios de fazer tudo aquilo acontecer. Se chama future faking. Como é que a igreja faz isso? A igreja diz: Deus tem algo muito grande com você. Aqui é o local da bênção, aqui você vai prosperar. Eu não posso jogar isso genericamente para as pessoas. Pode ser que a sua medida de sucesso em Cristo seja morrer por Ele. Pode ser que a sua medida de sucesso por Cristo seja abrir mão de um tipo de sucesso financeiro para se dedicar à obra. E pode ser que você prospere também, pode ser, mas não é uma regra que se aplica a todos. Agora, quando você oferta, ou se você crê, você dá o dízimo, você não deve fazer por barganha, culpa de ser ladrão, medo do devorador, cobiça de receber 100 vezes mais, motivações imundas, que fazem parte de um jogo de manipulação, onde o falso profeta trabalha no teu falso self carnal e te pega no medo, na culpa e na cobiça, e você quer que Deus responda a isso. Você é uma maneira de falar, queridos, tá? Agora o homem de Deus, ele diz assim: eu amo essa obra, ela alcança pessoas, ela me alcançou. Ter a oportunidade de adorá-lo com os meus bens já é a minha paga, eu já estou feliz. Mais gente está sendo alcançada, a ação social está acontecendo, eu já vi as cestas básicas aqui, pessoas estão sendo evangelizadas, pessoas estão sendo atendidas, casamentos estão sendo restaurados. Essa é a minha paga, eu posso ofertar e as pessoas crescem, já está bom, eu estou feliz, e se vier mais, virá mais. Agora, essa fase do love bombing, ela não dura para sempre. Nos relacionamentos interpessoais, chega uma hora que o narcisista cansa de ser o cara que entrega recursos. Ele não quer isso, é antinatural para ele. Ele quer é sugar e usar as pessoas como suprimento. No relacionamento interpessoal, para você entender o conceito primeiro, então o sedutor agora ele isolou a pessoa, ninguém presta para ele, ele isolou ela de todo mundo. Ele protege, só que na verdade é domínio, controle. Parece que ele vai prover tudo, mas é para ela não fazer curso, não trabalhar, não estudar e ficar completamente dependente dele. Assim muitas denominações fazem. O resultado que você tem que entregar de almas e de grana, os amigos que ficaram para lá,
os abusos e constrangimentos por resultados, a pressão por dinheiro, a pressão por almas, essa pressão que angustia as pessoas, e daqui a pouco ela não estuda, ela não produz, ela não cuida da família, está extremamente seca e produzindo resultados para agradar um cara, em cujo love bombing ele ficou viciado. A validação é a doença, o vício daquele que não tem vida real com Deus. Quem tem vida real com Deus vive para agradar a Deus. Quem não tem vida real com Deus vive para colher da opinião dos outros o seu senso de valor. E a igreja é perita em fazer isso. Todos parecem querer estar aqui, cantando, tocando. Eu fico à vontade para falar porque eu conheço a maioria das pessoas aqui, sei do coração. Mas esse lugar aqui é disputado pelo narcisista. Aqui tem honra, tem validação. Esse é o eco da voz de Satanás dizendo assim no ouvido do homem: serás como Deus. Você vai receber honra, validação e grana e poder, e você vai estar acima e as pessoas abaixo, com as mãos para cima, olhando para você, dependendo de você. O falso profeta se posiciona como causa da bênção, fonte da autoridade, meio de salvação. Ele é um atravessador da relação entre o povo e Deus. Por isso ele para na porta, não entra e não deixa entrar. Você entende que é grave isso? Alguém gera nas pessoas sensação de salvação. É um homem que não nasceu de novo, está cheio de promessas e lisonjas, e nem recebeu às vezes a chance de se arrepender, porque alguém atravessou a relação como um pedágio. Ele para na porta, não vai entrar. Você acha que eu gastaria minha vida pregando isso? Se eu não soubesse que essas pessoas podem perecer? Eu geralmente não prego 2 vezes numa igreja que não me conhece, porque a gente diz o que tem que ser dito e se eu quisesse ficar rico pregando e vendendo pregação, já tive proposta de agenciador, já tive proposta de gente famosa de alto padrão do mundo, não só do Brasil, que perguntou quanto você quer. Nós vamos agenciar você. Qual é o teu projeto? Me diz, é 200 mil, 300 mil, 500 mil, pode falar. Está entendendo? O homem de Deus, então, ele tem que ter o seu ministério pensando no dia que ele vai olhar na face de Cristo. É isso que ele tem que pensar. A minha medida de sucesso é o que ele vai dizer de mim quando eu olhar no olho dele naquele dia. Pessoas então abusadas é o alvo do livro. Explicar porque as pessoas estão confusas. Elas não sabem separar o que elas ouviram num sistema e o que elas leem. Elas não conseguem ler o livro dissociado do que elas já receberam interpretado e pronto. Cheias de falsas profecias de destruição, porque discordou do líder, tem que pagar, tem que cair em pecado para que eles possam dizer, viu, foi por isso. Aí alguém que não aprendeu a orar, porque nunca foi discipulado, aprendeu a ir na célula ou na EBD de formatação de cérebro. Aprendeu a ir no culto de oração com profecia de vitória, mas não a ser um homem de oração. Agora, como essa pessoa vai buscar? O ciclo de convívio cortou ela. De validação, vício na validação, agora ela recebe rejeição total. Quem tem um vício e não tem mais o suprimento do vício, cai em abstinência. Essa pessoa tende a correr para o mundo, cheia de argumentos de que a igreja feriu, e aí vai se jogar no mundo, se desvia. Ou então abre uma denominação pessoal sua para pregar ódio contra crente. Não é isso também. Não é isso também. Ou vai abrir a sua igreja abusiva, também não é isso. Então, se não for o Espírito, a palavra e o amor que nos mova, a gente está fazendo o que aqui mesmo? A igreja, às vezes, institucional, parece ter perdido a sua identidade. E quer saber onde começa o erro? É chamar o local de reunião de igreja, a denominação de igreja. Igrejas são as pessoas. Agora, se você tem que ir num lugar onde Deus está te esperando, onde tem alguém mais de Deus que você, que vai dar um golinho da caneca dele, porque ele vai na fonte, aí ele vem, toma aqui, volte terça-feira que vem, que eu te dou mais um golinho, para você não perecer. Nós temos que ensinar as pessoas a ir à fonte. Então elas terão identidade transformada pelo Espírito. Deus vai pegá-las. Tem os discipulados, é legal, mas quando alguém aprende a andar com Deus em oração, Bíblia e leitura de livros,
ele é livre? Será que eu, como pastor, estou pronto para as pessoas não precisarem mais de mim? E estarem apenas se quiserem? E furarem a sua orelha na porta da casa apenas porque querem estar? Se o Espírito guiar a todos, eu vou ficar satisfeito ou eu vou ficar carentezinho da validação do povo? Então vamos fazer como os abusadores. Isso inclui pais e mães que mantêm os filhos eternamente infantilizados para garantir que eles precisem de mim para sempre. Toma mais um golinho. Não, você não pode ir lá. Isso aqui é para a gente que já fez o nosso seminário, para a gente que já respondeu todos os nossos questionários, e a gente tem certeza que você está tão despersonalizado, que você é minha imagem e semelhança, que todo o resultado que você vai produzir vai ser meu, e aí eu deixo você ter alguma autoridade aqui dentro. Não é isso que a gente vê por aí? Não é isso? E se todos fossem livres? Será que não havia um id maior? Então a gente se reúne em amor, a gente é congregação, a gente tem uma liderança sim, tem confissão de fé sim, tudo bem organizado, mas deixa que as pessoas fluam no Espírito e mostre o caminho da verdade para todo mundo andar com Deus. Para que as pessoas não abusem umas das outras, para que eu deixe as pessoas livres para ir e vir, como foi falado sobre João, no Evangelho de João. Jesus é a porta, eu sou a porta. Quem está em mim, virá, entrará e sairá, e achará pastagem. Então quando você descobre o que o narcisista está fazendo, você vai mudando de fase. Do love bombing, começa o abuso. Às vezes são anos de abuso. Às vezes passou décadas e você viu que você gastou a sua vida para um corpo real, uma família real, ficar abonada financeiramente, enquanto você e a sua família iam cansando, se desgastando. Poxa, eu não estou desincentivando a fazer a obra, eu estou falando sobre lugares abusivos. Agora, quando você enxerga, então começa a fase de difamação, até que você, não suportando, deseja sair desses lugares. Deixa eu te entregar alguns dados aqui. 50% das pessoas que já congregaram a igreja evangélica não estão mais em igrejas evangélicas. Partes delas foram fazer igrejas nos lares, e aí a igreja institucional acusa-as de desigrejadas, porque a igreja institucional ainda acha que igreja é o prédio, herança católica. Os crentes são mais católicos do que pensam. Agora o cara que está congregando em casa, ele também tem que fazer a coisa certa, mas ele não é desigrejado, ele é desinstitucionalizado. Ou então as pessoas estão desviadas aí fora, jogadas em pecado, e arrotando os abusos que tiveram por parte da igreja, e aí testemunhar contra isso até é relevante, mas falar com ódio não. Colocar todas as denominações no mesmo pacote não é justo também. Alguns migram para as religiões de matriz afro e vão para a feitiçaria, até porque muitas igrejas evangélicas são verdadeiras feitiçarias, com objetos de ponto de contato, com orações de guerra e orações contrárias que são usadas por demônios, palavras de maldição, imprecações e maldições de destruição são usadas por demônios. Então deixa eu te entregar um discernimento, meu querido. Se o cara tem doutrina de demônios, então tem ação demoníaca. Espíritos que enjaulam o entendimento das pessoas que congregam, para temer o homem e idolatrarem os homens. Às vezes falsos dons, falsos moveres. Se você se tornar uma pessoa de oração e estiver num ambiente desses, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar e vai te incomodar. E quando você falar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. O que eu faço quando eu enxergo e estou sendo perseguido? Se você tem voz lá dentro ainda, tem um cargo, tem uma função, você vai dizendo a verdade para proteger as ovelhas enganadas. Em Ezequiel 34 chama de ovelhas magras. Não tenho tempo de explicar esse contexto. Você vai falando, mas quanto mais você diz a verdade, mais rebelião, entre aspas, você gera contra uma liderança. Só que biblicamente o rebelde é o líder que não prega a verdade, queridos. E então você vai ser perseguido. Vão tentar te comprar com cargo ou grana. Se você não aceitar, vão te perseguir até você adoecer.
Como nós estamos num país que é um Estado democrático de direito, não vão poder te matar. Mas vamos fazer isso espiritual e psicologicamente. Ou então você foge e sai fora. Qual é a orientação bíblica e a orientação da psiquiatria sobre isso? Se você está lidando com um narcisista no trabalho, na família, na igreja ou o seu cônjuge, a orientação da psiquiatria é contato zero, porque é impossível que essas pessoas mudem pela sua conversa. Mas e se eu explicar, eu entendi, eu estudei de onde vem e tal? Não é por falta de compreensão que ela não quer, ela não ama a verdade. Então você explica uma coisa, ela se faz de vítima. Você explica uma coisa, ela contra-ataca falando do seu pecado. É o falso self que não quer sair. Você diz, eu enxerguei o que está por trás. E você recebe uma resposta agressiva e violenta, seja de onde vier. Jesus, falando sobre isso, dirá, deixai-os, o texto que nós lemos, com esse não comais, não andeis. Estão cegos, guias de cego. Deixai, está dizendo, sai daí. É rebelião aos olhos daquela liderança. Jesus tirou as pessoas do judaísmo. As pessoas disseram, eis aí vai o mundo após ele. Vamos matar esse cara. E ele disse, não lancei as vossas pérolas aos porcos. Vamos entender esse texto e aí eu fecho a mensagem. O que são as pérolas? Na parábola, as pérolas são a pregação do reino. Pérola de grande valor, o reino. Você vende tudo para ficar com ela. O que são os porcos? A porca é aquela que mesmo lavada, ela volta para uma lamaçal. Ela entra no sistema, ela se banha, ela produz frutos temporários, ela está aqui acessando, mas a natureza dela ainda é de porca. Ela vai voltar. E se você entregar pérolas para elas, ela vai pisar as pérolas com o pé, desprezando a pérola. Ela não quer ouvir. Não é que ela não entende, ela é mestre disso. Ela prega isso, ela fez teologia disso. E voltando-se contra você, vai te despedaçar. Bom, quando o Estado era teológico, podia matar as pessoas que discordavam, acusando de qualquer coisa que quisesse, e torturar essas coisas. Hoje é um Estado de direito, para te matarem, geralmente tem que fingir um acidente, jogar você do penhasco, essas coisas. Perseguir com difamação, quebrar teu canal no YouTube, fazer helicóptero cair, é um pouco mais difícil. Mas a perseguição vai acontecer. Portanto, eu fecho a mensagem aqui com o sermão de Jesus, que diz, ai de vós, quando todos os elogiarem, love bombing, cultura da honra, validação do mundo, porque assim são tratados os falsos profetas, que vieram antes de vós. Mas bem-aventurados quando todos vos rejeitarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim são tratados os verdadeiros profetas. Olha o critério de sucesso de Cristo, é completamente outro. Jeremias não ganhou ninguém. Senhor, o Senhor me enganou. Não, eu te chamei para isso. O teu sucesso é ser um testemunho contra uma geração que é inacessível. O falso self virou a verdade. Eu não consigo chegar lá, porque eles não querem. Porque largo é o caminho, e espaçosa a porta, que conduz à perdição, e muitos vão por ela. Então o inimigo bancou a porta, você está entendendo? E botou Jesus lá no nome da porta em neon. E botou boa música, e climatização, e disse aqui é o local do sucesso. Mas a pregação diz assim, Jesus está contigo quando você ama as mesmas coisas que Ele mandou, e você não amar no mundo. Será que não dá para entender? Pô, eu não estou fazendo pregação de voto de pobreza, não. Se você trabalha bem, a coisa vai dar certo. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. O objetivo é a salvação. Eu não tenho que pregar coisas periféricas na igreja. Você pode ser um falso profeta sem mentir jamais, mas apenas falando de assuntos periféricos e não falando contra o pecado. Pastor Rubem, sobre o que Jesus pregava? Sobre o que afasta o homem de Deus, irmão. Sobre o pecado. O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus e coloca em risco a perseverança dos santos para a salvação. Quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu sou fiel ao tempo que me deram. Querem fazer perguntas, alguma coisa desse tipo? Não? Recebeu a mensagem, igreja?
Qual é o seu papel? Qual é o seu papel numa fase de igrejas virando franquias, de cânticos emocionais menos bíblicos, repetindo refrões no balanço de 3 palavras, meio psicodelizado com as imagens do telão? Onde é que está o texto bíblico? Onde é que está o discipulado? Onde é que está a verdade? A tolerância é uma religião muito perigosa, viu? Uma coisa é você odiar o ímpio, nós não odiamos o ímpio, mas nós em amor dizemos a verdade de tal maneira que aceitamos até ser perseguido por ele. Não sou dependente emocional de ninguém gostar de mim. Quem vive para agradar a Deus diz a verdade. Quem vive para agradar o homem se torna falso profeta. O falso profeta pode ter começado bem. Ele pode ter sido um homem de oração que encontrou a Cristo. E aí as pessoas disseram: nossa, mas você é usado mesmo, hein, rapaz? Vou te arrumar umas agendas. Prega aqui, prega ali. Aí ele vai batendo, vai confrontando, as pessoas vão dando glória a Deus. E aí, sabe o que o sistema foi feito para fazer? Te chamar para pregar tanto que você tenha mais agendas com a noiva do que com o noivo. A vida de oração cai, a vida de busca cai, mas afinal está tudo bem, Deus está me usando, né? Um instrumentista e um pregador sabem que você não desaprende a pregar, não desaprende os textos que você decorou e nem as escalas da guitarra quando você está em pecado. Você continua sabendo fazer a coisa. E as pessoas vão se emocionar e Deus vai te usar por amor a elas. Só que olha só o que acontece, ó. A fonte informadora da identidade muda. Eu parei de buscar a fonte, porque eu tenho agendas com a noiva, e a noiva diz: eis, aí vai um homem de Deus. Deus também dizia: você é um homem de Deus, você é meu. Eles dizem a mesma coisa, está tudo bem. Só que a igreja vai me dando um retorno de adoração, de love bombing. Você é de Deus. Quanto é a sua oferta? Vem aqui para esse evento, vem comer uma comida melhor, senta na cadeira melhor, eu vou te dar um hotel melhor. E ele vai se namorando e planejando a vida dele de acordo com o que entra de grana, à medida que ele vai vivendo isso, e já não vai mais na fonte. Ele não consegue sustentar o caráter dele sem ir na fonte. E agora ele está apaixonado pela igreja, porque a noiva é linda, e ele quer ela para ele. Então ele começa a retribuir a lisonja dela, elogiando e fazendo promessas. Pode até ser com aquela cara de profeta que bate com o olho arregalado e fala: sepulcro caiado, fachada, mas a verdade já não é mais dita. A finge que repreende pecado, fala da roupa da irmãzinha ali, fala algum negócio aqui, mas a essência de um lugar que não está mais pregando a verdade, quem é que é homem para falar? Nunca mais você volta. Nunca mais você volta. Está me entendendo? Jesus só pregou uma mensagem no sistema religioso do seu tempo. Só uma. E quiseram matar. Amém, igreja? Que essa mensagem não seja só uma lembrança na sua vida. Que essa mensagem te confronte sobre o dia que você vai olhar nos olhos dele e você reveja a sua caminhada de fé e aquilo que você tem feito ministerialmente. Por que você faz o que faz? Se é por contenda e por vanglória, mesmo que o evangelho esteja certo, motivação errada. Mas se é por amor a ele, por amor apaixonado a almas, se prepare que Deus vai te derramar dons e autoridade, mas o mundo não vai te aplaudir. Poucos vão concordar. Quanto mais profundo você for em Deus, mais pecado Deus vai te mostrar. E mais parecido com ele você vai se tornar. Quer ser parecido com ele? Ele foi rejeitado. Quero mais de ti, quero ser como tu. Ele não foi aplaudido pela maioria das pessoas. Quanto mais o discurso apertava, mais rejeitado ele foi. Você está entendendo? Que ele cresça ou diminua, vai fazer boa parte do que é chamar de igreja não te querer. Você está entendendo? O que você realmente quer e o que você realmente canta? Maturidade, irmãos. O homem maduro não depende da opinião, se vão gostar dele ou não. Vocês são uma igreja séria, eu estou vendo nos olhos de vocês que a mensagem pegou. Mas tem lugares que a gente pregando assim já sabe que não vai voltar mais. E ainda corre o risco de apanhar na saída. Pastor Rubens. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão.